Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. E neste dia de hoje, o Senhor nos abençoou para estarmos estudando hoje sobre o Espírito Santo. Então, para nós dar continuidade nesse... É tipo um estudo, né, irmãos? Porque a aula o vídeo passado, nós estudamos sobre o novo nascimento. Então, praticamente é continuidade do novo nascimento, né? Porque como que nós vamos receber o Espírito Santo se nós não nascemos de novo? Amém? Então, é muito maravilhoso, né? O Senhor nos conduzindo a este tema de hoje. Então, para começar, lá em Gênesis, né? Como não começar com o Espírito Santo que estava desde o início? E lê lá em Gênesis. 1 e 2 ou só 2? Lá em Gênesis, onde fala sobre a Trindade, que desde o início o Espírito Santo já agia. Amém? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Então, ali nós já vimos o Espírito Santo trabalhando ali no mover das águas, desde o início da criação, amém? E também falando sobre Trindade, lá em Mateus, onde fala do batismo ali do Senhor Jesus, também houve ali a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero relatar, o Espírito Santo é o estudo, é a ciência que estuda pneuma, espírito, e estudo é logos. Então, é pneumatologia, estudo do Espírito. Amém? Então, pneumatologia é a ciência que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo. No hebraico, a palavra Espírito é ruach, que significa ar, vento, sopro, Espírito. E lá, quando o Senhor Jesus veio, né, morreu em sacrifício vivo pela humanidade, ele falou que ia subir, mas que antes dele subir, ele enviaria o Consolador. Em João 14,16 está assim, ó. Jesus falando, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus prometeu que ele ia, mas enviaria, e nós não estaríamos só. Ó, no 14:18 de João fala, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, através de quem? Do Espírito Santo. Amém? Quer falar alguma coisa? Então, vamos dar sequência aqui. Então, meus queridos, é assim, o Espírito Santo, o Senhor Jesus foi e enviou o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo agora habita em nós, naqueles que nasceram de novo. Porque se nós não nascermos de novo, tem como, Stephanie, receber das virtudes do Espírito Santo? Não. No caso, né, seria primeiro a gente aceita Cristo, e aí por crer em Cristo, por crer, né, aí a gente recebe o Espírito Santo. E pode ir falando assim? Então, vamos assim em etapas para que eles possam entender vamos falar também que o Espírito Santo ele atua na vida daquele que crê. Ó, o que fala lá em 14:23, para de rir, menina. Jesus respondeu-lhe e disse, se alguém me ama, ó, isso aí implica em amar. Se alguém me ama, ó, guardará a minha palavra. Se eu amo a Deus, eu guardo a palavra dele. E se eu guardo a palavra dele, ó, e
a Meu minha pai. palavra e meu pai o amará. Aí Deus vai amar a pessoa, porque ela guardou a palavra. Então viremos para ele, faremos nele morada. Então, a partir de que nós amamos a palavra de Deus, Deus vê que a gente amou, vem, ama nós também e envia o Espírito Santo, o Consolador, amém? E lá em 1 Coríntios 3,16 fala, né? Sobre o templo e morada, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios. Calma aí. Vamos lá pra cá. 3,16. Fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ali fala certinho que nós somos. Tem um também que fala esse mesmo puxado assim, só que em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós pertencemos a Deus, né? E o Espírito Santo mora em nós. E é muito bom lembrar também, né, Stephanie, que antigamente o Senhor, ele vinha com o seu Espírito Santo, mas ele não fazia morada igual faz hoje. Porque antigamente, como Sansão, né? Você quer explicar a parte de Sansão? Por exemplo, assim, hoje em dia, por nós crermos em Cristo, tudo, eu acho que antigamente, as pessoas, né, de antigamente, elas não eram tipo assim, morada do Espírito Santo por causa do pecado. Aí Cristo veio, né, tipo, cortou o pecado pela raiz, né, Isso. E agora sim, como ele é santo, então nós em Cristo, nós somos santos, ele mora em nós. Né, então hoje nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo, mas antes o Espírito Santo ele vinha e visitava a pessoa, como Sansão, ele vinha ali, tomava, Sansão fazia os seus feitos, né, com uma cabeça de jumento. Acho que é carcaça, queixada, né? Queixada de jumento ali, ele destruiu 1000 homens, né? Então, assim nós vemos que o Espírito Santo vinha de uma forma, tipo, visitava mesmo. E hoje, através do sacrifício do Senhor Jesus, o véu se rasgou. Hoje nós temos acesso ao Pai. E através disso, Ele nos enviou o Espírito Santo Consolador para morar em nós. Amém? Passou, tá? Tipo assim, essa parte que minha mãe tá falando de se apossou, o Espírito Santo se apossou, hoje, vamos para nós entender melhor assim, mais fácil a gente usar a palavra, tipo, Deus usou a pessoa, né? Tipo, o Espírito Santo se apossava dele, quer dizer, usava ele e depois voltava para o céu. Agora, hoje em dia, ele mora conosco, né? Ele nos convence, ele faz todo, por exemplo, pode entrar também no fruto do Espírito? Isso, e aí a gente vai ter o fruto do Espírito. Isso é só quando o Espírito Santo está em nós, né? Antes, não. O fruto do Espírito é em Gálatas 22. Então, 22? 5, 22. Ai, misericórdia. Que fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança. Então, isso é gerado em nós quando nós temos o Espírito Santo, quando nós cremos e recebemos ele. Pode falar. E as pessoas também, eu creio que elas têm dúvida de, então, como assim eu posso ser usada por Deus se eu não tiver o Espírito Santo? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer. Até os ímpios, né? Deus usa. Até a jumentinha. Até a jumentinha de balão, ele usa. Isso, então, quer dizer, mas para que nós possamos... E também, desculpa cortar assim, em Sansão, o fim dele não é muito bom, né? Ele já morre por conta da coisa errada que ele fez, né? Que ele foi lá e falou, ele contou meio que o segredo dele, que seria o cabelo, mas tudo pelo Espírito Santo. Mas aí quando ele falou, depois ele acabou morrendo por conta do segredo que ele tinha falado, que não era para falar. O inimigo dele, então os inimigos dele usou aquilo lá como armadilha
e ele morreu. E aí, quer dizer, ele morreu junto. Quando ele empurrou lá os pináculos, não é pináculo que fala, aquelas, tipo, não é poste também. É umas coisas, isso, do templo. E aí ele morreu e matou várias pessoas também. Só que aí, igual minha mãe tá falando, a pessoa, por exemplo, não ter o Espírito Santo, mas ser usada por ele, é a mesma coisa. Sansão, ele não teve um fim bom, né? Tipo, vamos supor assim, humanamente falando, não sou. Mas ele foi o escolhido da época para ele foi usado. Foi usado ali pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, que nós possamos, né, agora nós saber o que pode agradar o Espírito Santo e o que não pode. O que está escrito lá em Efésios, filho? Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí, aqui, para entender o que a gente não pode fazer, para não desagradar ele, no versículo 25 até o 29 fala. O 25 fala para deixar mentira. O 26 fala para nós irarmos, mas não pecarmos. O 27 para nós não darmos lugar ao diabo. O 28 para nós não furtar. E o 29 para que da nossa boca não saia a palavra torpe, não saia a palavra que não edifica as pessoas, mas sim que edifica. Então, e o Espírito Santo também, ele nos convence. Que está escrito lá em... Acho que é João 14. Acho que é João 16:8. Fala assim, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso. Ele vai nos... Agora, posso dar um exemplo disso? Convencer, né? Isso. Por exemplo, assim, se a gente peca, aquele incômodo que nós sentimos, né? Porque a nossa bondade, sei lá, é uma coisa assim, né? Mas é o Espírito Santo que nos convence. Ele que toca no nosso coração para nós pedirmos perdão para o Senhor, nós se arrependermos. Aí o Espírito Santo que convence, né? Que nem o primeiro estudo nosso foi o arrependimento. É o Espírito Santo que vai nos convencer a nos arrepender, a nos convencer a buscar o avivamento, a convencermos a nascer de novo, que é o princípio aí de tudo. E é o Espírito Santo que vai nos guiar. Ele nos guia em toda a verdade. Então, tudo que for mentira, como ela leu ali, não pecar mais, não mentir, não furtar, o que furtava não furta mais, o que roubava não rouba mais. Então, vários itens que o pecado vem nos falar, faz, o Espírito Santo está na nossa mente, agindo na nossa consciência, falando, não faz, porque não vai agradar a Deus. E não agradando a Deus, não agrada o Espírito Santo, e o Espírito Santo não... ele se entristece, e não podemos nos entristecer o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. E em João, que ela está falando aí sobre que ele guia, em João 16:13 fala, mas quando ele vier o Espírito de verdade, ela é da verdade ainda, né? Cristo é verdade. Eles são só. Isso. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E também o senhor está me lembrando aqui de Romanos, quando fala lá, ó, de guiar também, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não tem como você ser guiado e o Espírito Santo não estiver em você. Então, Romanos 8:14. Então, como nós vamos saber se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, guiando em toda a verdade, que é a verdade, a palavra do Senhor. Se eu estou sendo guiado pelas mentiras, eu estou sendo guiado por quê? Por quem? Pelo Satanás. Pelo o inimigo das nossas almas, porque ele, a única coisa que ele faz é o pai da mentira, né? A única paternidade, né, que ele tem é a mentira. Então, os que falam a mentira é guiado por ele, mas os que falam a verdade é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, ele nos consola, ele nos convence, ele nos guia. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, não podemos entristecer ele, porque ele está selado para o dia da redenção. Então, nós estamos selados, né? O Espírito Santo nos cela para o dia da redenção. E é bom também explicar sobre a parábola das 10 virgens, que fala assim, ó,
Então todas aquelas virgens se levantaram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que o vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Então, isso significa que nós temos que estar cheios. Esse azeite aqui que elas tinham, 5 eram prudentes, elas tinham o Espírito Santo, elas buscavam a presença de Deus e era cheio do azeite. Ainda tinha para sobrar ainda, né? Estava sobejando. Agora, as outras dormiram, adormeceram, ficaram achando que o esposo ia voltar e ficou vivendo uma vida lá, né, de qualquer jeito, e deixou esvaziar do azeite, né? Não buscou o azeite, o Espírito Santo, e aí veio o noivo. Isso fala da vinda do Senhor Jesus. Quando ele vier, nós temos que estar cheios da presença dele para não ficarmos, porque a hora que a porta se fechar, não vai ter como mais nós buscarmos do azeite, da presença do Senhor. Então, eu creio que já estamos chegando no final do vídeo. E é isso, meus queridos. Espero que nós temos, né? Quer falar mais? Nós falamos, né, do Gálatas 5, do fruto do Espírito. Falou dos frutos do Espírito. Nós somos templo e morada. E é isso aí. Você falou sobre isso aqui, do arrebatamento? Acabei de falar agora da volta de Cristo. Amém? Então, queridos, então eu espero que, assim, né, porque se for explicar tudo certinho, nós vamos muito tempo aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu creio que o Espírito Santo possa falar no teu coração cada dia mais e que você possa buscar ser cheios da presença dele, para que não venha igual como aquelas virgens loucas, né, que chegue a faltar o azeite, mas que cada um de vocês possam buscar do azeite do Espírito Santo de Deus, amém? Posso falar só um negocinho assim? Às vezes nós sente aquele desânimo, né, aquela canseira, e igual nós falou, né, naquele vídeo lá Desanimados, né, que às vezes bate aquela canseira, mas não tem que... Nós vivemos pela fé, não pela vista, não pelo que nós sentimos. Então, às vezes tá cansado de ler a Bíblia, nem que você dorme nela, mas lê a Bíblia, que é importante. Buscar, né? A busca pelo Espírito Santo é imprescindível nesses últimos dias que estamos vivendo, porque estamos a qualquer momento para um piscar e fechar de olhos, porque o Senhor Jesus virá como ladrão. E nós não sabemos a hora que ele virá, então, porém, devemos vigiar em todo o tempo, amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que o Senhor é a Trindade, Pai, o Senhor mora em nós, Pai amado, nós sabemos que onde nós estamos indo, o Espírito Santo está habitando em nós, e onde o Espírito Santo está habitando, ali está o Senhor Jesus, ali está Deus, a Trindade morando dentro de nós. Isto é forte para falarmos, mas que nós possamos ter reverência, total reverência ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Filho e ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, e que nós possamos viver uma vida em santidade, em comunhão, Pai amado, e que nós possamos nos render à Tua palavra, Senhor, seguir os Seus propósitos, Pai amado, e em tudo, Pai querido, ser cheios cada dia mais da Tua presença e buscar-te, Senhor, a tempo de sermos achados, Pai. Quantas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, que elas venham abrir o coração, crer, amar a Tua palavra, buscar da Tua palavra, e que o Espírito Santo possa fazer morada, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toca em cada uma delas, abraça com Teu Espírito Santo neste momento, Senhor, e limpa, santifica, Senhor, livra a vida delas de todos os passos, Pai, que o inimigo tenta às vezes levar elas, conduzir para o lado errado, o lado do pecado, mas que o Espírito Santo possa entrar com providência neste momento e trazer ela para a Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém, amém, glória e amém. A Deus.